Shalom, shalom, queridos. Estamos entrando em live mais uma vez e hoje o tema é tremendo. Hoje vamos falar sobre o dízimo do tempo com o profeta Amaro. Então, já entrem dedicando minutos de adoração, já entrem dedicando minutos orando em línguas, clamando ao Senhor na unção do sobrenatural. Já entrem na ativação profética, na ativação espiritual. Vai ser tremendo, gente. Quem tá. Alguém escreve aí. O dízimo do tempo. Escrevam em letra maiúscula, por favor. Vamos lá. Glória a Deus. Shalom, shalom, gente. Vai ser tremendo hoje, hein? Pastor Beto aí, ó. Saudade de ti, nego. Gente, eu preciso que alguém escreva aí em letra maiúscula o dízimo do tempo. Para eu salvar aqui como... Isso, maravilha. Já foi feito aqui, ó. Ótimo. Vamos lá, introdução rápida. Nós estamos em uma série, uma maratona apostólica e profética. Várias lives que estão sendo feitas aqui. Já temos mais de 45 lives falando sobre 5 ministérios, a comissão dos 7 montes, ativação profética, ministério de anjos, batalha espiritual, tudo aquilo que a igreja precisa para ser uma igreja viva, uma igreja de verdade. Já quero avisar, essa semana vai ser uma semana tremenda, já começa hoje, agora, com o profeta Amaro. Vamos falar sobre o dízimo do tempo. E todos os temas da semana são sobrenaturais. Inclusive teremos aqui Irineu Gruber. Quem lembra do Irineu Gruber aí? Recebemos semana passada Roberto Marinho, que foi sobrenatural, falando sobre protocolo do reino e atmosfera de adoração. E Irineu Gruber foi discipulador do Roberto Marinho. Então, olha o nível que nós estamos entrando. E na semana que vem, irmãos, semana que vem é uma semana só profética. Eu estou convidando profetas de ofício, homens que têm raridade para a agenda, para estar nos auxiliando na semana que vem. Também teremos o apóstolo Jefferson dos Estados Unidos, que vai estar falando conosco aqui sobre o fluir dos rios de Deus. Então, cinjam os lombos, porque o nível já está mais alto. As águas já não estão mais nos artelhos, nem nos joelhos, nem nos lombos. As águas já estão daquelas que só são possíveis atravessar a nado. Ezequiel voltou para a borda do rio, mas eu quero desafiar vocês a mergulharem, a nadarem e tentar descobrir o que tem do outro lado, porque nós estamos em tempos de revelação. Amém? Não sei se o profeta Amaro já está online. Não quero perder tempo. Deixa eu ver aqui para eu poder convidá-lo logo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o profeta Amaro. Gente, lembrando, dia 15 de agosto nós teremos o nosso Prophetic Day aqui em Teresópolis, uma escola de ativação profética. As vagas foram abertas hoje e já estão acabando. Então, quem quiser vir de algum lugar do Brasil para participar do Prophetic Day, a hora é essa. Agarrem a oportunidade. Vamos lá. Shalom, meu querido. Shalom, como estamos? Estou Olha, ótimo agora. minha internet não está colaborando muito, ela está falhando. Vamos ver como é que vai ficar, não é? Vamos liberar o anjo da internet aí, então, em nome de O Jesus. anjo da internet, que passou bem o dia todo, agora de noite vai dizer assim, não, tem muita gente ligada na internet. Não, aqui em casa só tem 2 pessoas, né?
Então, eu e minha Ah, esposa, não vai tem dar mais gente. certo. Então, não é, não é questão de pessoas ligadas. Não, vai dar Eu certo. estou Já me deu dedicando certo em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém, meu Hoje filho. nós Cá vamos, estamos. hoje nós vamos falar sobre o dízimo do tempo, né, profeta? Uma coisa estranha, né? Meu Deus Isso do aí céu, já tem, é algo. já tem que dar dízimo do dinheiro, agora tem que dar dízimo do tempo. O É, religioso pira, né? pira. Eu vou explicar isso de uma forma muito técnica. Foi algo que eu apliquei a mim. Pode Se você falar. buscar, se você buscar isso na Bíblia, você não vai encontrar isso. Mas eu fui uma pessoa muito ocupada no passado, né? Eu continuo ocupado, mas no passado eu tinha muitas atividades. Eu sempre fui de muitas atividades. E eu sei que as atividades tomam conta. É, Se você verdade. não souber administrar isso, com certeza a, o teu senso administrativo vai buscar primeiro as coisas da terra e não do céu. O E eu, ativismo é um roubador de tempo, né? o roubador de tempo. Então, o que é que eu vi? Eu vi que com o tempo eu estava ficando sem tempo. Olha, Eu não descobri isso no mesmo dia. Isso foi um tempo. Isso foi mais ou menos em 2004 sei. ou 2005. E aí eu fiz algo assim. Eu descobri que eu tinha vida, né? Glória a Deus. Eu descobri que eu tinha vida e eu usei uma estratégia de entregar o tempo, porque a vida, né? Nós vivemos, temos horários, tudo tem tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Glória a Deus. Só que eu tinha perdido o meu tempo. Era tanta coisa, negócio, lá vai, emprego, e situações, família. Claro que eu sei que tudo tinha que ser resolvido, mas isso extrapolava meu tempo, né? Sim. Então, o tempo foi ficando minguado. Aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei isso por escrito numa das minhas agendas, eu não sei qual delas, Aham. para ficar documentado, né? E eu estava fazendo um cálculo, né, de 24 horas, que é o dia, e 10% do dia dá 2 horas e 24 minutos. Aí a pessoa às vezes pergunta, mas por que não é 40? Seria 40 minutos se o tempo de minutos tivesse, uma hora tivesse 100 minutos. Mas uma hora tem Verdade. 60 minutos. E Verdade. é 4 décimos de 60. Sim, sim. É 2 horas e 24 minutos. E assim é. Então eu criei essa obrigação, entre aspas, a palavra obrigação, para poder, né, ter isso como fazendo parte da minha rotina, Uma disciplina, né? Uma uma disciplina disciplina, espiritual. uma disciplina espiritual. Excelente, excelente. Agora, dentro dessa disciplina espiritual, a gente parcela ela, né? Então tem dia que eu tenho aqui na minha casa, eu tenho um quarto de oração. É pequeno, é só, não tem nada dentro dele, né? Tem uns ganchos aqui para prender uma rede de vez em quando. E aí a gente fica ali na dispensação. E como eu estou agora sozinho em casa com a minha esposa, fica mais fácil para mim, eu tenho mais tempo, eu dedico mais tempo. E eu diluo isso, né? Eu diluo isso. Então, às vezes eu passo à tarde, às vezes amanhã, às vezes à noite, um pouco de tempo. E uma coisa muito importante, bom, a pessoa vai perguntar, mas se você fez isso, o que você faz com esse tempo? Eu preciso crescer. Esse tempo é para mim crescer. É plantar em mim. Essa é boa, né? Plantar em mim, que eu Sim, preciso sim, crescer. claro. Afirmativo. E a gente cresce usando Judas 20. Edificando-se na santíssima fé, orando em todo Orando no tempo Espírito no Santo. Espírito. Então a gente passa um tempo
orando em línguas, e a maioria das vezes eu tenho interpretação do que estou orando, Oh, que lindo. a maioria das vezes. Mas quando eu não tenho interpretação, eu não estou nem aí, eu continuo falando. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o teu espírito ora, é ele que ora de verdade, não somos nós. Às vezes a mente fica até infrutífera. Não, a nossa mente ela gosta de negociar, gosta de ensinar Deus. Fato, Entendeu? Essa fato, mente ela é horrível. fato. Então nós temos uns neurônios carnais que são horríveis. Tem um tal do achômetro, pensômetro, imaginômetro, e ele sai falando, que é sempre negociando com Deus, e Deus não entra nessa. Então eu prefiro não interpretar o que eu estou orando. Claro que eu tenho que dar o pontapé inicial, né? Deus, estamos aqui, contigo, falando em português. De repente eu começo a falar O sobrenatural, né? e vou embora. Isso pode demorar 1 hora, 2 horas, pode passar um dia inteiro, pode passar 2 dias. Eu tive algumas experiências aqui que eu passei 2 dias falando. Uau! Isso Uau! incomodou minha esposa. Imagino. É, e aí a minha esposa falou assim, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aham. Aí eu escrevi, que eu estava falando, né? Escrevi assim, eu não quero atrapalhar, eu quero ver até onde vai isso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas o Espírito Santo não está sujeito a ninguém. E eu não queria atrapalhar. Foram 2 dias, ou 3, eu não lembro. Meu Foram Deus, 2 dias. meu Deus. Foi uma noite toda, um dia todo. E outra noite. Até que voltou na minha consciência. Então tem coisas que eu falo que eu não entendo. Mas eu já estou acostumado com essas coisas. A pessoa fala assim, mas eu quero entender isso. Filha, é melhor tu falar sem entender, porque quem está orando é o teu espírito, deixa o teu espírito orar. Se você entender, você vai falar assim, não, não fala isso não, espírito. Você está atrapalhando os meus sonhos. Você está atrapalhando os meus projetos. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Conhece esse delinquente gospel que fala isso? Meu Deus. O delinquente gospel, ele fala essas coisas. Profeta. Eu não quero isso para a minha vida. Eu comecei, assim, eu fui treinado a orar em línguas há mais de 10 anos. Deus levou um profeta na minha casa para me ensinar o mistério da oração em línguas, hora após hora. Eu comecei a praticar com a minha esposa e Deus mudou a minha vida em menos de 2 meses. Aí eu parei de orar, eu desanimei, eu comecei, a minha mente, né, o achômetro entrou, o questionômetro entrou. Eu falei, não. E eu parei, e aí, ó... Parou de crescer. Não, eu comecei a diminuir. Claro. Aí, no início do ano passado, eu e minha esposa falamos assim, vamos começar a orar em línguas 1 hora por dia novamente? E começamos. 1 hora. Os 3 primeiros meses é aquilo, né? É destruição por dentro, né? Claro. A iniquidade manifesta, a sujeira vem para... Mas continuamos. E aí, nossa vida voltou para o lugar. Está uma bênção. A questão que eu quero dizer aqui é o seguinte. Antigamente eu pensava assim, esse pessoal que diz que ora 2 horas em línguas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, isso é exagero, não é possível. Mas o que nós temos experimentado aqui em casa é tremendo, porque chegou um dia, há uns meses atrás, que o Espírito Santo falou assim, 1 hora não está sendo suficiente. E a gente não gostava mais de orar 1 hora só, começamos a orar 2. Aí o Espírito Santo falou agora, recentemente, 2 horas não é o suficiente. Então, quando nós terminamos, que a gente marca no relógio, quando nós terminamos 2 horas, não, a gente, se quiser, a gente para, porque temos o controle, mas não queremos parar. E é impressionante como Deus faz o tempo, o cronos, ser restituído, porque coisas do dia que demorariam 2 horas, 3 horas, 4 horas para fazer,
se resolvem em 15 minutos. Então, quanto mais nós damos a Deus, mais Deus devolve tempo a nós. É por aí? Aleluia, Faz aleluia. sentido isso? O senhor concorda com Claro, isso? sentido. Porque, olha assim, a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto. Pensar, ou seja, ocupe sua mente nas coisas que são do alto. Deixa eu guardar o cartão. Sim. Pensai nas coisas, assuntos que são do alto. Isso não está na Bíblia por acaso. Uhum. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu falei um pouco sobre isso ontem no culto na nossa igreja. Como é que alguém que diz que tem a mente de Cristo vai pecar? Como? Como é que alguém que diz que tem o Espírito Santo vai pecar? Quem tem o Espírito Santo? Não peca, cara. Uau. Não vem com desculpa esfarrapada que é, eu sou um ser humano. Você é um ser espiritual. Ser espiritual. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece uma loucura. Então, Sim. na hora que você sai, essa coisa vai para o lado transcendental, vamos embora. O culto seu, ele é racional. Ele começa racional, porque você tem que começar falando alguma coisa. Isso é na sua lógica. De repente, Deus toma aquilo ali, ele não te respeita. Ele entra, né? Ele entra. Não é que ele invade território, porque você chamou ele. Eu não sei se eu faço errado, mas eu já acordo, apóstolo. Eu já levanto da cama assim, eu boto o pé no chão assim, ó. Bom dia, Espírito Santo, xalamanarabanarabalaba. E aí eu vou fazer café, xamalamanara, já vou fazendo café meio colorô. Sento na mesa, abro a Bíblia e colorolomeno e colorolo. Isso aí vai passando, vai passando, vai passando. Eu só paro depois que termino o meu dízimo, meu período. E além do dízimo, eu dou o dízimo, dou a primícia, dou a Isso. oferta alçada. Porque eu entendo que o dízimo é o mínimo necessário Isso, diário. isso, É o mínimo isso, necessário diário. isso. Você tem que ter seu tempo, senão não funciona. Você tem que entender que Judas 20 não está escrito ali por acaso, porque tem um propósito, você precisa entender aquilo ali. Muita gente lê Bíblia, mas não interpreta o que lê. Primeiro, toda palavra Ou ignora porque não interessa. lê aquilo, acha bonito, mas agora aplicar isso aí que eu quero ver. E outra coisa, andar com Deus é um ensinamento, é um colégio. Por isso que tem escola de profeta, é um colégio, todo dia se aprende. Quando você não vai ao colégio, aquele dia foi perdido Ó, meu e Deus, não recupera. meu Deus, meu Deus, Se perdeu a aula ali. meu O Deus. ensino... Ó, vou dar um exemplo aqui muito prático. A minha TV está desligada, mas não tirou a emissora do ar. A emissora continua falando. Então, se eu aplicar isso na minha vida, eu sou um rádio ou uma TV, eu sou um aparelho, eu estou desligado, mas o céu continua falando. Eu tenho que ir no colégio para pegar as informações. Se eu não tenho esse tempo, se eu não estou disposto, por que está escrito orai sem cessar? Olha só que coisa tremenda. Converse o tempo todo. A orar é conversar. Conversar o tempo todo. Com quem? Só pode ser com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Porque é impossível você ficar o tempo todo falando com alguém que não É, seja Deus, que não seja o Espírito é Santo. verdade. É verdade. Orar sem cessar é isso. Não existe nada mais conveniente do que essa máscarazinha que inventaram. Só um momentinho que eu vou pegar minha cachorrinha aqui, que está me incomodando. Eu acho que ela quer orar também. Não existe nada mais conveniente do que essa máscara agora do Covid, porque é bênção isso, que eu ando na rua. Ninguém sabe. Você imagina, eu vou daqui para a Colômbia, saio do Maranhão, vou para São Paulo. Imagina, metade do Brasil eu atravesso. Sim. Depois eu pego o voo em São Paulo, vou para a Colômbia. 8 horas subindo de volta. Sim. Olha que tempo legal que eu tenho que ficar sentado. Só, Fazendo o quê? só o Senhor e Deus.
O pessoal fica tudo pensando que eu sou de algum país da Rússia, do Cazaquistão, Essa é a vantagem de falar em línguas no aeroporto, né? no aeroporto. Porque tem Isso muitos aí. idiomas, tá tudo bem. Essa é ótima, hein? Eu viajo de carro aqui, de São Luís para cá, são 5 horas de carro. Ah, eu venho dirigindo, às vezes minha filha vem dirigindo. E aqui, o que tu acha que eu estou fazendo? Olhando a paisagem, mente ligada, lá, não estou falando alto, mas estamos só aqui. É assim. É aproveitamento do tempo. Você precisa aproveitar seu tempo. E não tem pecado nenhum. Tem muita gente que pensa, tem gente que não aceita isso. Mas essa turma que está assistindo aqui, ou eles são discípulos do Senhor, ou são meus discípulos, então eles já estão alinhados com esse pensamento, eu acredito. Tem muita gente que pensa que é pecado, meu irmão, você orar em línguas dirigindo, cozinhando, varrendo a casa. Pelo contrário, o seu espírito ora. E outra coisa, tem gente que fala assim: ah, mas eu não consigo orar em línguas porque me cansa 2 horas, mas não é você que está orando, é o Espírito Santo que está orando através da tua boca. Então, o Espírito Santo nunca se cansa, não é verdade? Não cansa. Outra coisa, Paulo nunca proibiu de ninguém falar em línguas. É uma cultura tonta, que alguém leu isso de alguma forma invertida. Aí fala assim, não proibais de falar em línguas. Não pode proibir de ninguém falar em línguas. Está escrito. Paulo, se alguém faz alguma coisa diferente, está dizendo, nas entrelinhas, que Paulo falou a coisa errada. Não proibais falar em línguas. Agora, claro que dentro da igreja é um culto, tem que ter ordem, senão já a pessoa vira uma bagunça, a não ser que todos estejam naquele momento autorizado aí, beleza. Mas se você pregando, alguém fala alguma coisa que não tem interpretação, você vai fazer o quê? Aí o pessoal pegou esse contexto aí, o texto, que Paulo estava explicando isso, e não se pode, não. Como assim? Se Paulo disse não proíba ninguém falar, porque é para edificação. Quando eu falo em línguas, eu estou me auto-edificando. É bíblico isso. Agora, a questão minha é que eu estava meio devagar nessa área. Meio. Tem um. Esqueci o nome dele, rapaz, daquele menino na Bíblia, que Paulo, no final, diz assim: diz para fulano, que eu esqueci o nome dele agora, não esquecer. Os pergaminhos. Não, do serviço que ele recebeu do Senhor para que o cumpras. Não é Trófimo, é outro nome parecido. Também não é Tíquico, é outro nome. Eu esqueci o nome agora. É um cara que estava meio devagar, quase parando, não estava fazendo coisa errada, não estava pecando, mas estava devagar, quase parando. E Paulo deu essa instrução para o portador da carta. Uhum. Que depois eu lembro o nome, falhou o nome aqui agora. Depois vem, senão Depois... interrompe o rio aí. Não é Epafrodito. Arquipo. É Arquipo. Então obrigado aí. Obrigado, José. Jorge. É o Jorge. É o Arquipo. Arquipo era um bom menino, era servo de Deus, mas estava meio devagar, quase parando ali. Aí Paulo diz, lembra para Arquipo que não pode esquecer das coisas que Deus deu para ele fazer. Então, uma das coisas que Deus mandou a gente fazer, qual foi? Orar em línguas. É verdade. É verdade. Outra coisa que Deus mandou a gente fazer, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Não tem outra regra? Não tem. É só essa. Tem o então, se primeiro... você aí pretende alguma coisa, não vá fazer como Arquipo. Não vai esquecer das coisas que Deus ensinou. Paulo fala para Timóteo também, não desprezes o dom que há em ti, que foi ativado por imposição de mãos. Ativado. Pessoal vê essas coisas aí hoje de ativação, não, isso não sei o que. Cara, Paulo ensinou isso, que foi ativado por imposição de mão, é transferência.
Rapaz, existe uma burrice crônica generalizada. É uma burrice crônica. O que está escrito na Bíblia é para o nosso proveito, é para fazer, é para imitar. Agora, acho eu, afastar a câmera. É que eles querem ver o senhor inteiro, bonitão aí. Ah, não, eu estou encostado aqui no sofá, descansando a cabeça. Eu estou aqui no meu quarto, trancado, porque tá chovendo. Está caindo uma chuva aqui gostosa. A chuva aqui, Fábio, ele não diminui a temperatura, tá bom? O pessoal pensa, Ah. ah, então tá frio. Não tá frio. O O que, senhor que é tá, pior? o senhor tá em que cidade mesmo? São Vicente Ferrer, no Maranhão. Ah, no Maranhão. Aqui tá um E frio de 12 graus. aqui deve estar 32 graus agora, Ah, 34 graus. tranquilo, maravilha. E é assim o dia e a noite também. Diminui 1 grau só, de madrugada. Aí quando Prof- dá 5 e pouca da manhã, o sol já vem saindo e vai começar tudo de novo. Profeta, com essas lives que eu tô. Para quem não sabe, gente, isso aqui é uma maratona de live e todas elas estão salvas no YouTube. Então, depois do Zap, vocês têm que me chamar. Depois dessa live, vocês têm que me chamar no DM, no WhatsApp, que está na minha descrição, para pedir a playlist com todas as lives. É importante. E, profeta, muita gente que está assistindo essas lives está transicionando de uma vida religiosa para uma vida profética. E ainda está começando a entender essas coisas. Agora, tem gente que já sabe do segredo e não pratica, né? Então, muitos apóstolos, pastores têm me procurado para pedir cobertura espiritual. E a primeira coisa que eu pergunto, irmão, você ora em línguas pelo menos 1 hora por dia? Ixi. Porque Aí a pessoa deve fazer assim, ah, cara, não não inventa quer, moda, que não isso? quer. Porque eles querem uma transformação de fora para dentro. Eles querem que eu ensine como é que faz para ordenar um obreiro, para abrir uma igreja, para poder se tornar apóstolo. Mas eles não entendem que o segredo vem daqui, ó, do seu interior fluirão os rios. Quando uma pessoa É, pratica e entende isso, a sua vida é revolucionada. é. Eu tenho umas respostas, né, guardadas na minha agenda e já está pronta. Então, uma delas é essa. Deus inventou um consultório sentimental que pôs o nome aposento. Fato, fato. Deus quer ouvir sua voz, não é a minha. Fato. Ele inventou outra coisa, aposento não tem equipe. Jesus, quando foi ao deserto, não foi com equipe, ele foi Ah, sozinho. uau, uau, uau. Glória a Deus. Glória a Ele foi Deus. sozinho. Quando Jesus estava no barco, ele estava dormindo, porque a prova não era dele, era dos outros. Então, na sua prova, não desperte Jesus. Jesus deitado lá dormindo é a garantia. Você vai passar, você tem que passar por essa prova. Ninguém gosta de ser acordado, nem Jesus. Fantástico, fantástico. Então, amados, porque a pessoa tem que ler na Bíblia, olha, vamos ver Daniel e aqueles outros. O Daniel, para chegar na posição que chegou, primeiro foi ter uma conversa particular numa rede social com leões. Uau! Os outros foram para dentro de um forno para estarem sentados numa posição de honra de governo. Hoje, o pessoal quer que você entre nos leões e entre no, no, no forno por eles. É por Não aí. vou fazer o serviço, você que Tá tem que ouvindo? fazer. Outra coisa, confundem profeta como consultório sentimental. É. Até me passam o nome de pessoas, irmãos. Peça aí para Deus confirmar se essa pessoa que ele tem para mim. Irmãos, não faça isso comigo que eu lhe dou uma resposta contundente. Não tem nenhum momento na Bíblia profeta dizendo quem é a esposa de quem. Davi, quando tinha seus problemas com a esposa dele lá, nunca chamou nenhum profeta para conciliar nada. Profeta não é isso.
Você está com um problema nessa área, procure alguém na área da psicologia. Você está com um problema de depressão, vá para lá, você precisa conversar com alguém. Outra coisa, eu sempre digo assim, você tem pastor? Tem. Já conversou com ele? Não, então já era. Você precisa falar esse assunto com o seu pastor. Eu não vou resolver isso. Eu não sou a pessoa correta para você buscar. Eu não funciono desta forma. Não me passe. Tem gente que quer me passar foto de pessoa. Meu Deus. Dá um Ah, eu vou trabalho. mandar uma foto para o senhor da minha família. Não mande nada para mim. A não ser que eu pergunte e queira ver isso. E aí é diferente. É diferente, não é? É É diferente. diferente. Eu creio na proatividade. Eu tenho falado muito aqui sobre a proatividade de Deus. É como a questão dos anjos. Eu, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade em ensinar as pessoas a chamarem, ficarem chamando os anjos, porque quando você vive uma vida com Deus, de oração, clamor, a sua intimidade é tão grande que o Salmo 91 se cumpre e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para Nosso te respeito. guardar. Para A te mesma, guardar. a mesma coisa é o profeta. O profeta ele é proativo. Se Deus tem algo para falar através do profeta, na nossa última live, o Senhor entregou alguns recados para mim de Deus. O Senhor me falou assim: olha, aprenda inglês e rápido. Eu já me matriculei no curso de inglês e já estou estudando. O senhor falou: olha, organize uma escola de profetas para um grupo pequeno e é para logo. Já está organizado, já está com data, já está tudo pronto. Por quê? Porque o senhor falou: eu pedi, não pedi. Então, essa é a proatividade. Quando há uma demanda, o Espírito Santo direciona o profeta, não é por aí? Outra coisa, eu digo, amado, eu tenho 1.200, 1.300 contatos. Eu tenho. Então, quando Deus me diz algo, eu vou nos contatos, eu sei para quem eu vou mandar aquilo, e você pode ser pego de surpresa. Recentemente, tem uma pessoa, um pastor, que eu conversei com ele em 2017, nós estamos em 2020, nunca mais falei com ele, mas naquele dia, nessa semana passada, Deus mandou um texto e disse, mande isso para essa pessoa, e eu mandei. É aquela palavra rema, dínamos, que destrava. Meu Deus, uma coisa que 2017 nunca mais falei. Porque quando Deus quer falar com você, ele encontra você. Aleluia. Fantástico, fantástico. Ele, Glória a ele Deus. encontra. Deus, quando quer falar comigo, ele me encontra. Agora o Encontra povo mesmo. fica tudo atrás. Irmão, eu estou com um problema no meu casamento. Mas o casamento é teu. Você tem um consultório sentimental. Quando você casou com a praga, nem me chamou. Ainda tem isso. Isso vai ficar para uma outra live dos falsos profetas, que a pessoa casa porque o falso profeta mandou, o falso profeta vai embora e o problema fica, né? Mas é O o problema contrário, fica. né? Então eu falo assim, eu tenho minhas respostas, elas são bem terríveis. Eu não tenho a mínima educação, eu aprendi com Jesus. Jesus não tem a mínima educação. O que ele tem que Oh, falar, glória a ele é Deus. grosso pra Glória a caramba. Deus. Glória a Então, Deus. quando eu vejo alguém dizendo que Jesus é educado, eu falo, só se for na sua Bíblia, porque na minha ele nunca foi. Outra coisa, o povo ama elogio, massagem de ego. Gente, você não pode falar nada que a pessoa ficou ofendida. É Entende verdade. como é? O É verdade. profeta, ele é um office boy de Deus, mais nada. Ó, eu fiz uma frase aqui na minha mente e vou anotar ela, porque eu havia me esquecido de anotar. Eu vou escrever bem assim. Eu ainda não consegui entrar na cabeça de Deus. Quando eu conseguir, eu te respondo isso. Por Boa. enquanto, ainda está preso na cabeça dele. Eu só sei se ele repassa. Se ele Boa. não repassar, eu não sei de nada. Muito Porque boa. tem umas pessoas aí enjoadas, cri-cri, que em vez de buscar orar, em vez de buscar ir para dentro do aposento, fica perturbando os outros. É fato. É fato. E duas coisas muito comuns, profeta.
Uma delas, uma pessoa geralmente ela pede oração. Aliás, pior coisa que tem, irmãos, você, ó, são 165 pessoas que vão ser edificadas em tempo real com essa informação. Não peça oração para o profeta depois do culto, porque o profeta acabou de entregar os códigos de Deus, ele está cansado e o que tinha para ser falado foi Eu, falado. eu não oro por ninguém, rapaz. É a primeira coisa que eu digo. Você tem a obrigação de prestar atenção no culto. Na palavra. Porque os pastores antigos criaram essa cultura, cara. Meu Deus, deixaram para O nós cara esse vai castigo. para a igreja, não presta atenção. Aí quer fazer aquela fila para o pastor, para o convidado, botar a mão na cabeça da pessoa. Não faça isso comigo, porque já era. Não vai ter. Porque Te... se o profeta ele é movido pelo que Deus indica. Então, Glória a se eu Deus. tenho que falar algo para alguém dentro de um culto, eu vou até a pessoa. Não precisa vir atrás de mim. Olha aí, gente. E outra coisa, a pessoa, às vezes, é um sanguessuga, porque ela fala assim, profeta, o senhor ora por mim? Aí você fala, tá bom, filho, vou orar. Quando a gente estica a mão para orar, a pessoa quer contar a história da vida dela desde quando era criança. Eu não ouço ninguém, cara. Nunca ouvi ninguém. Nunca. Nunca ouvi ninguém. Aliás, eu aplico multa. Como é que é Olha, isso? Essa eu eu quero falo assim, saber. ó, foi multado porque respondeu que eu não perguntei. A multa é um holocausto santo. Tu sabe o que é o holocausto santo? Tô doido para saber. Churrasco. Ah! Churrasco. A outra coisa, uma vez multado, não tem perdão da multa. E se reclamar, a multa é dobrada. Aí Porque vai ser picanha. brasileiro é horrível. Ele quer falar o que não é perguntado. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Você tem filho? Aí você responde, tenho dois, é um menino e uma menina. Já respondeu que eu não perguntei. O que eu perguntei, você tem filho? Sim ou não? É Olha essa a só, resposta. olha só, olha É. só. E o Você próprio. trabalha? Aí a pessoa fala assim, não, porque eu trabalhava num supermercado, mas aí meu pai me chamou, que não sei o que, não sei o que lá. Respondeu que eu não perguntei. Multa. E aí, multa. Tem uma galera aí, rapaz, que é multada toda vez. Adorei isso. É a Glória a multa. Deus. Ó, Eu aplico. vou mandar outra para o senhor falar aí. Eu não vou nem falar, o senhor que fala. Eu só lembro, só lembro. Profeta, eu tive um sonho. Eu digo, o sonho é teu. Se fosse sonho meu, o sonho foi dado a você. Você que entra no seu quarto e vai buscar a resposta do seu sonho. Olha, A gente, eu não tô ser, feliz. a não Ah, ser que Deus te diga alguma coisa. sim, A pessoa, sim. outra coisa, a pessoa escreve para mim uns textos desse tamanho. Nem se preocupe que eu não vou ler. Porque Deus é prático, é coisinha desse tamanho. Entendeu? A pessoa Papo reto. bota um negócio imenso, conta uma história, faz um rodeio. Aí eu Fantástico. respondo. Sabe a minha resposta? Deus sempre tem razão. Fantástico. Fantástico. Sempre está certo. Nunca se Isso, equivocou. isso tudo está dentro do contexto da live, gente, porque nós estamos falando sobre tempo, aqui, dízimo do tempo. E, e o profético, olha, esse caráter que o profeta Amaro está dizendo é o caráter de Deus, porque quando Deus fala através de um profeta, através do dom de profecia, por exemplo, Deus não conversa. Deus não bate papo, Deus não fala assim, ó, filho, eu te digo isso, isso, isso. O que, que você acha? Tua parte. Não. Deus falou, tá falado, fim de papo, tchau, vai embora e fica com essa. Deus me trouxe um testemunho. É um testemunho antigo. Cheguei numa igreja, por uma questão de ética, nós não vamos dizer o lugar, só o que interessa é a história. Durante a ministração do louvor, eu conversei, eu estava do lado do pastor e eu disse, pastor, Deus está dizendo que é para pintar a fachada da igreja. Só isso. Sim. Pastor, ele estava aqui do meu lado, aqui, lado esquerdo. Pastor, Deus está dizendo aqui para o senhor arrumar aí para pintar a fachada da igreja. Amém. Acabou o louvor. Quando ele pegou o microfone, ele falou alguns avisos e disse, acabei de receber uma instrução de Deus
que preciso pintar a fachada da igreja. Amanhã estão convocados essas pessoas que trabalham mais tarde, antes de ir para o trabalho, né? Colabore. Isso foi tipo de noite, tipo 9 da noite, 8h30, Sim. por aí. No dia seguinte, eu tinha uma reunião nessa igreja de manhã. Quando eu cheguei na igreja 9 da manhã, a fachada já estava pintada. Olha que coisa linda, tá vendo? Porque a palavra do profeta, ela é ativadora de prosperidade. Tem um texto que eu Está na acho Bíblia. lindo. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Por que não diz assim? Crede no Senhor teu Deus e prosperareis. Porque Deus, ele garante a segurança, mas a prosperidade, ela é uma ativação profética. Então, o que o apóstolo está dando para vocês são códigos de ética para lidar com o profeta. Vai. Deixa eu explicar isso. A função profética, observe que Paulo, apóstolo, andava com o profeta Judas. Apostólico e profético caminham juntos. Só que no passar dos tempos, a palavra profeta foi desaparecendo da Bíblia. Da Bíblia não, a Bíblia sempre teve, né? Do Sim, povo. sim. Isso não é a nossa maneira de ver as coisas agora. Então está dizendo que Paulo andou com a pessoa errada. Porque se Paulo andou com o profeta, tem que andar, o apostólico tem que andar com o profeta. Tem que andar. Tem que andar. Paulo nunca foi profeta, mas ele profetizou. O Judas, que era profeta, está escrito na Bíblia. Judas e Silas, que também eram profetas. Amém? Fantástico, fantástico. Então, é outra coisa. A palavra profeta, o profético, ela é vinculada como é que eu falo? Isso está escrito em 1 Coríntios 14, 22. Tu está com a Bíblia fácil aí? Estou abrindo 1 aqui. Coríntios 14, 22. Estou abrindo aqui no computador. Diz que a língua é para os incrédulos, mas que o profético é para os que creem. Estou abrindo aqui que meu computador não tem teclado numérico, demora um pouquinho, mas estou abrindo, está quase. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Fantástico. Então não é para todo mundo. Já tem uma seleção Uau. aí. Uau. Muita gente, a igreja toda recebe palavra profética. Mas se for na infidelidade, já era, não acontece nada. Não acontece. Está na Bíblia. E tem gente. E o Paulo disse isso. E tem gente que fala assim, por que Deus não fala comigo? Está explicado aí, porque você é um infiel. A profecia é para o infiel. A profecia é para o fiel. Fantástico. Extraordinário. Está escrito aí. Está aí, ele escreveu aí, 1 Coríntios 14, 22. Quando eu começo num culto, assim, vou falar de palavra profética, profecia, o primeiro item que eu pego é esse, 1 Coríntios 14, 22. Bota lá no quadro lá, bota aí para ler. Então, muita gente que está aqui ouvindo isso aqui hoje não vai receber coisa nenhuma. Porque quem não é fiel no pouco não será no muito. Uau. E a palavra profética, ela é muita. Deus tem medida extravagante. A medida de Deus não é um copinho, nem um golinho, nem uma gotícula. A medida de Deus é extravagante. Então, pessoas eles comem migalhas, tendo direito a prato cheio. Agora, o nosso assunto, falando de tempo. As pessoas, 170 pessoas que estavam agora, 169. Sem você ter tempo, não vai adiantar nada. Você precisa separar um tempo. Eu vou dar o testemunho. Isso aí é um pastor em Ribeirão Preto. Meu amigo de muitos anos. E disse para ele, Deus quer levar você para a faculdade, para a universidade, parece que eu falei universidade. E ele pensava que ele ia estudar, tal. Eu falei, não, senhor, a universidade é o seu quarto. Você pegue todo dia, sua Bíblia, um caderno grande, caneta, use várias canetas, porque caneta sempre falha na hora que não pode. Eita! E vá
e só saia de lá. E pode chover canivete, pode bater na porta, você não está, você está em audiência Meu com, Deus. com o presidente do universo. Meu Não me Deus. perturbe. Meu Deus. Essa ordem foi dada a esse pastor há 15 anos atrás. Até hoje ele vai para a universidade. Aonde é a universidade? O quarto dele. Tirar o tempo dele com Deus. Isso é de madrugada, às vezes é de dia, às vezes é de manhã, de tarde, às vezes é de noite. Porque cada dia ele tem uma rotina. Mas ele tira o tempo dele. É a universidade. Tem 15 anos isso. E, gente, Parece que ele aprendeu alguma coisa. para quem tá chegando agora, chegou agora, o tema central desse áudio é o dessa live é o dízimo do tempo. É a importância de você ter pelo menos 2 horas e 24 minutos do seu dia dedicado ao Senhor. Se possível, nesse tempo, em oração em línguas. Algum Depois, tempo. depois você complementa com algumas. Pessoalmente, eu oro 2 horas em línguas. E quando eu acabo as 2 horas em línguas, eu começo a orar em português. Eu tenho uma pauta de oração, onde eu não esqueço de nada. E aí eu completo esse período. E depois, às vezes, eu termino o português. Acabou meu dízimo do tempo, eu continuo, porque o corpo acostuma, fica. Mas esse é o tema. Gente, lembrando, hein? Essa live aqui, ela faz parte de uma maratona de muitas outras lives, com vários profetas, inclusive o profeta Amaro já esteve conosco. Então, vocês precisam me pedir o link. No final dessa live, precisam me pedir o link para eu enviar para vocês a playlist completa, porque o conteúdo é muito completo, rico. Como me pedir? Pelo meu WhatsApp, que está aqui na descrição, ou manda um DM pelo Instagram, só não pode mandar agora aqui, porque eu não tenho como anotar. Manda um DM após pelo Instagram, que eu mando também. E me sigam também o Profeta Amaro. Profeta Amaro, não preciso nem te dizer para eles te seguirem, porque o pessoal já conectou o Espírito do Senhor. Inclusive, depois dessa live, tem um mistério para o Senhor, tem uma viagem para Salvador, para Salvador te esperando para janeiro. Logo, logo eu te falo. Depois da live. Amém? Prossiga, meu irmão. Assim como temos rotinas no mundo físico, também temos rotina no mundo espiritual. Jesus tinha a rotina dele no mundo físico e tinha a rotina dele no mundo espiritual. Sempre foi assim. A outra coisa não pense que você vai crescer da noite para o dia, em uma semana. Não vai. Isso é um processo. Disciplina. O soldado, quando entra no exército, né, vou usar a palavra exército, ele não pega em arma. É verdade. Ele pega numa coisa que aparenta ser uma arma, mas não é. Ele vai aprender tanta coisa. Meu irmão foi paraquedista do exército. E ele passou muito tempo para trocar a botina preta por uma botina marrom. Porque enquanto não salta, usa a botina preta, uma roupa diferente para treinamento. E depois do primeiro salto, sim, aí que vai para ter aquela roupa diferente. É a botina marrom. Fantástico. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E se nesse tempo não passar, já era. Pois, você foi bem, está tudo bem, mas você foi aprovado para o serviço agora, como é que eles chamam? Militar não, já não é mais militar, agora é outro nome que eles dizem. Você foi aprovado não mais aqui, agora você foi aprovado para o serviço que não é militar. Civil, talvez? Civil. Sim. Isso que eu queria dizer. E ele foi isso. Eu tenho muito treinamento. Chegar no horário, não tinha nada para fazer, mas tinha que chegar no horário, porque foi uma ordem que tem que chegar a tal hora da manhã. Fantástico. Ordens são ordens, não são para ser discutidas, são para ser obedecidas. Tem uma deixa. Hein? Tem uma deixa nisso aí que o senhor acabou de falar.
quando o senhor entrega uma palavra que foi do Senhor, seja boa ou ruim, a pessoa se acha no direito de dizer assim, eu não recebo. Já passei por isso 2 vezes. Porque a pessoa espera que o profeta diga assim de volta: ô irmão, me perdoe, não, eu acho que me enganei. Então, se eu acho que me enganei, então não foi Deus falando, porque Deus não se engana. Essa aí, em cima disso, que a pessoa... Não, eu não recebo essa palavra. Eu voltei para falar com a pessoa, mas quem é você para desprezar uma palavra que Deus disse para você? Quem é você? E aí você tem que ter o confronto, porque se você aceita uma palavra de confronto, diz, não, eu não recebo essa palavra, não. Eu rejeito esta palavra, porque tem o delinquente gospel, ele tem várias desculpas, né? Eu não recebo essa palavra, eu rejeito essa palavra, lançou sobre mim palavra de maldição. Ué, quem está falando Profeta é do Deus? caos, profeta do Profeta do caos. caos. Fantástico, Então, já fantástico. voltei 2 vezes. Uma foi uma mulher, há muitos anos atrás, e outra foi um homem, em lugares distintos. E na presença de todos, né? Porque a pessoa confronta na presença de todos, então vem a palavra na presença de todos, porque foi o confronto. Ah, não, essa coisa, o senhor se enganou. Eu não, eu não passo por essa situação, não. E passa sim. Você está querendo tampar o sol com a peneira. Você está querendo viver uma vida que você finge que é isso, mas não é. E eu tive que voltar e falar isso. Mas foi só esses 2 casos. Porque é o seguinte, por onde passamos, deixamos um rastro. E por incrível que pareça, nós temos um rastro. Paulo tinha um rastro, Pedro tinha um rastro. E isso, quando eles paravam para conversar, paravam para falar algo, o povo prestava muita atenção, porque eles têm um histórico. Outra coisa que Deus me disse, isso foi hoje, foi ontem, foi hoje. E eu já coloquei no meu grupo aqui. Ele disse que tem um monte de profetas agora falando da sua própria alma, emoção, sentimento. Que não é hora para falar, é hora de ver as palavras ditas de 2000 para cá. 2000 para cá. Que agora está todo mundo falando, porque isso. Não, vocês têm que ver o que foi falado de 2000 para cá, 2001, 2002, 2003, porque é tempo de cumprimento dessas palavras proféticas. Não é tempo de Uau, profetizar, é tempo uau. de prestar atenção nas palavras entregues de As 2000 almas, para cá. as almas estão muito afloradas. É. Sabe aquela bênção que você quer, Deus vai te dar. Isso desde quando é palavra profética? Isso é a alma falando. A pessoa confunde palavra profética com conhecimento. Eu, pelo conhecimento que eu tenho, eu posso falar muito e a pessoa pensar que é profecia, mas não é. Então eu coloco 2 níveis de profecia, de palavra profética. Uma é a profecia que o profeta ele está motivado pelo que está vendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto do exemplo. Eu estou numa situação, numa casa e sei que aquela pessoa não tem carro. Então, eu já estou motivado por aquilo. Já estou influenciado. Então, o que é que eu digo? Deus, não te custa nada dar um carro para esse pastor, para essa Sim. pastora. Isso não é profecia. Eu estou falando pela minha emoção, eu estou vendo a situação. E Deus pode ouvir isso ou não. Como foi o caso do sacerdote falou sobre Ana, que Deus conceda a tua petição. E ela não falou nada para ele. Que Deus conceda a tua petição. Ele estava a par de uma pequena coisa. E em cima do que ele sabia, ele disse. Então eu posso dizer, puxa vida, você mora numa casa alugada, você não tem carro, teu carro é velho, e você vai precisar disso. Que Deus conceda a tua petição. Isso é uma palavra profética humana, porque esse ser humano está influenciado pelo que está vendo. E Deus ouve, porque isso está escrito em Atos 16, o último pedacinho do livro de Atos, não, perdão,
Marcos 16, Uhum. último pedacinho. E eles saíam pelas aldeias e eles iam falando coisas, Jesus ia lá confirmando a palavra É que eles isso. diziam. Então, quando eles diziam, quando a gente diz algo, que ele pode ouvir ou não. Fantástico. Fantástico. Isso é uma Fantástico. palavra. Agora, a palavra profética que vem de cima para baixo, que o profeta não sabe de nada, eu chamo isso de revelação. O Espírito que revelou. Nome de lugar, sei lá, placas, coisas assim. Ah, eu estou vendo uma placa, A placa diz isso. E isso tem muito a ver com a situação da pessoa. Isso chama revelação. Agora, quando o profeta está emocionalmente comprometido com alguma, a não ser que algo aconteça naquele dia que o profeta não tem conhecimento. Aí tudo bem. E, a- Amém? e às vezes o profeta fala uma coisa que para o próprio profeta parece não fazer sentido nenhum. Quer que eu Mas, diga? Quer que eu diga que aconteceu aqui na minha casa em janeiro? claro, Em fevereiro. claro. Eu saí. Profeta, nós temos 3 minutos, só para o senhor alinhar aí. Fecha, você fecha e volta. Fecha e volta que eu preciso contar isso. À Você vontade, fecha, salva e volta, que eu vou entrar novamente, que eu preciso contar isso. à vontade, sem Em nome de problema. Deus. Eu vou sair e você volta para Fechado. fechar. Tá bom? Então vou sair, gente. Ó, vou sair dessa live agora. Tem 182 pessoas online. Eu desafio a vocês a entrarem em tempo recorde, ok? Eu vou sair, vou salvar e vou entrar novamente. Eu aguardo vocês para darmos continuidade na conversa.